Fala pessoal, beleza? Rodrigo Souza aqui e vamos lá. Esse daqui é o vídeo zero. Por que eu tô falando zero? Eu tinha tudo preparado para começar o primeiro vídeo do canal e na hora que eu parei para pensar, eu repensei e falei assim: esse não é o começo. O começo é algo que eu já havia pensado antes, mas eu tinha mudado de ideia. E na hora de começar, veio muito forte no meu coração de começa pelo começo. E tá, onde é o começo? Eu vou só trazer, eu não vou trazer o começo da minha vida, da minha história, da minha jornada, mas eu vou trazer só uma passagem da Bíblia foi uma mensagem que eu recebi alguns anos atrás e ela traz muito norte e muito contexto do que eu quero trazer aqui para vocês nesse canal. E vamos lá. Que palavra que é essa? Está em Jeremias 29:11. Eu vou ler aqui para vocês rapidinho e já trago o contexto disso. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Ponto. E por que esse é o começo? Ah, há cerca de 2 anos atrás eu recebi essa palavra e naquele momento não fazia muito sentido. Mas eu falei assim, tá, tudo bem, eu entendi. Deus ele tem planos, não são de causar mal, é para dar esperança e um futuro. Eu falei, tudo bem, mas eu falei assim, pô, por que não é para não é para causar danos? E eu fiquei pensando nisso e eu falei assim, se Deus está falando que isso não é para causar danos, é porque pode ser que vá aparecer algo que vai me prejudicar muito. E é, e é para me fazer prosperar. Então é para eu ter esperança e preparando para o futuro. Beleza. E dentro disso eu entendi e continuei. Conforme o tempo foi passando, eu vi acontecer algumas coisas, alguns direcionamentos onde eu vi Deus dizendo, eu indo por um caminho que eu acreditava ser o certo e de repente Deus falando, tá, mas faz um ajuste, agora vai pela direita. E ser contra-intuitivo e falar, não, mas eu tô indo nesse caminho, nessa visão, eu acredito que aqui vai dar resultado, mas o que que vai ter na direita? Vai pela direita. E eu falar, tá, tudo bem. Isso daí debaixo de fé e obediência, né? Mas não posso negar que dá aquele baque por você pensar muito mais logicamente. E aí a gente tem que lembrar que a visão de Deus é completa e é num contexto totalmente diferente, porque ele sabe o começo, meio e fim, e ele tem planos e a gente às vezes não entende. E às vezes ele vai mostrar só o próximo passo, ele não vai dar o plano detalhado para você. E dentro dessa linha, algumas coisas foram acontecendo, onde vai para a direita, vai para a esquerda, sai, volta, e sempre muito contra-intuitivo. Só que conforme essas coisas foram acontecendo, eu percebi que isso foi me preparando, foi me forjando, e até chegar um momento que eu comecei a ver muitas portas se fecharem e falar assim, pô, mas aqui sempre as coisas deram certo seguindo por esse caminho, mas por que não estão dando mais certo? E até chegar no ponto onde eu vi o YouTube como a única porta aberta. Tá, como assim a única porta aberta? Dentro dos planos e do projeto que eu tinha em mãos e o que eu vinha pensando, era o único jeito de fazer isso dar certo, porque os outros que eu tentei não estavam dando resultado, por mais que eu conseguisse resultado para outros ou no passado eu tivesse conseguido, e eu entendido que com as coisas que aconteceram seria o melhor formato para eu poder trazer uma direção e trazer uma visão mais clara para todo mundo, principalmente nessa questão de negócios e propósito, porque eu vejo que muita gente tem os seus negócios e está muito mais preocupado com lucro, com faturamento, com vendas, mas esquece do propósito de Deus e ainda vai contra isso. E dentro dessa linha eu falei assim, legal, é, eu consigo me posicionar, eu consigo avançar conforme o desejo de Deus e conforme todos os planos que foram me impostos. E até nos últimos dias, uma das palavras que eu tenho mais recebido, e assim eu vou resumir por quê. Eu já falo por que eu vou resumir, mas é transborde. Porque eu tenho muito conteúdo, muitas ideias, muitas coisas que eu compartilho, só que normalmente eu faço isso muito nos bastidores. E eu tenho conversado cada vez mais com pessoas que têm dito para eu compartilhar com outras pessoas. Falam, não, você tem que falar isso, não, você tem que montar um podcast, você tem que conversar com outras pessoas, você tem que ensinar. E eu comecei a ver isso como um direcionante de tá. E
De que maneira? Que aí entra o YouTube. E eu vejo que aqui eu posso passar esse conhecimento, transbordar essas informações e de alguma forma isso vai fechar todo o plano. E por que eu falo de alguma forma? Como eu disse, esse daqui é o vídeo zero. Eu coloquei ele para ser um marco, para ser um start, para ser uma lembrança, até para mim mesmo, de onde eu comecei, de entender o quanto eu avancei, o quanto eu melhorei. Por quê? Porque, cara, eu já fiz reuniões com o CEO de empresa, com donos de bancos, já tive negociações na mesa de R$ 1 bilhão, e eu já participei disso. E às vezes para ligar a câmera e para falar para o YouTube dá uma certa vergonha, um receio, mas muito por conta do formato. Uma das coisas que você pode pesquisar, e já tiveram muitos estudos sobre isso, é que o maior medo do ser humano é falar em público. E ele vence até a morte. Então, às vezes, a gente tem muito medo de se expor. E eu falo isso que a gente tem medo de se expor em novos lugares. Porque quando você está conversando entre amigos, com a sua família, com conhecidos, você não tem tanto medo assim de se expor, você já tem uma tranquilidade, porque você já conhece aquele ambiente. Mas quando aparece uma pessoa nova, você fala: Uau, como que eu vou me expor para essa pessoa? Não, peraí. E você começa a repensar. Então, falar no YouTube, falar para você aqui diretamente, também é uma maneira diferente de me expor. Que eu fico pensando, tá, mas qual o melhor formato? Será que esse é o melhor caminho? Será que vai fazer sentido? Será que não? E é isso que eu acredito que eu vou me desenvolver muito, porque o direcionamento de Deus e as possibilidades, elas acabam chegando até esse momento. Opa, desculpa por isso. E até mais um ponto que eu ia pausar aqui a transmissão, eu falei, não, porque dentro do que eu tô fazendo aqui, eu quero gravar vídeos sem edição, começo, meio e fim, falar tudo, porque eu posso me desenvolver muito mais na parte de oratória de comunicação com vocês nesse formato. E eu também consigo aproveitar muito mais o tempo, em vez de investir esse tempo em editar vídeos, e aproveitar para criar mais vídeos e gerar mais conteúdo para vocês. Esse daí foi uma das ideias, os direcionamentos que eu tive, e eu estou aproveitando disso para passar essa visão. E só um último ponto, mas é, eu acho que cada tosse me faz lembrar de uma coisa diferente, né? E por que que eu tô falando isso? Porque é, eu tô ensaiando de começar a gravar esses vídeos faz um tempo. E sempre que eu vou gravar, que eu vou começar, surge um desafio diferente, surge alguma informação que tenta me parar. E hoje eu falei assim, não, hoje, de uma vez por todas eu parei, eu vou começar hoje e vamos lá. E aí eu fiquei ruim hoje. Eu falei, não é possível. É só eu falar que eu vou começar a desenvolver o conteúdo, que eu vou preparar, que eu vou gravar, que eu vou iniciar, que as coisas começam a dar errado de certa forma. Eu falei, não, daqui pra frente eu não vou mais parar. Eu vou fazer o que precisar ser feito, eu vou fazer conforme o direcionamento de Deus, vou estar em oração, eu vou fazer com que isso aconteça e tá avançando conforme a vontade dele. Porque esse vídeo pode não ser perfeito, mas ele vai ser um marco. E dentro de tudo que eu estou fazendo, eu acredito que isso vai me preparar para ter vídeos cada vez melhores. Eu espero voltar no futuro, assistir esse vídeo e falar: Uau, olha como eu melhorei, olha como as coisas mudaram. E também de me desenvolver e trazer uma visão para você que está assistindo até aqui, de falar assim: eu vi um vídeo recente e eu estou vendo esse primeiro vídeo. Olha o quanto ele evoluiu, olha o quanto esse cenário evoluiu, olha como as coisas mudaram. Mas mudaram porque eu comecei, que era o assunto desse vídeo. Mas eu comecei porque eu tinha um propósito e porque eu acreditei nele. Que é a mesma coisa que nós temos que fazer nas nossas empresas, mas fazer isso do jeito certo, entendendo o que é uma estrutura lógica que a gente possa seguir e o que também é direcionamento de Deus, porque às vezes vai ser contra-intuitivo, mas é o melhor caminho para a gente seguir. Eu estou trazendo todo esse contexto como referência e eu ainda estou sendo um pouco genérico e vago, porque eu tenho muitos temas e muitos assuntos específicos que eu vou trazer para vocês no futuro, que talvez vocês já tenham até vistos e vocês estejam vendo esse vídeo depois, mas que o que eu estou falando aqui vai mostrar o porquê eu estou falando nos outros vídeos e de que forma eu estou falando nos outros vídeos. Então, esse daqui mostra esse start, esse começo. E para encerrar, nesse momento, era isso que eu queria dizer e compartilhar com vocês. E se você chegou até aqui, eu podia falar assim: ah, se inscreva no canal, curte, compartilha.
Mas de verdade, o meu interesse, o meu objetivo com esse vídeo é saber duas coisas. Primeiro, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, ou se você já assistiu outros e você chegou até aqui. E o que esse vídeo te mostrou, sendo qualquer um desses cenários. Já vi outros vídeos e assisti esse, o que, que ele te trouxe de direcionamento, de visão, de insights, e se esse é o primeiro, o que, que você espera dos próximos. Então, se você puder compartilhar nos comentários, é isso que eu queria para esse vídeo, beleza? Então, te vejo e até a próxima.